A Europa acaba de ameaçar os Estados Unidos em ativar a sua bomba atômica monetária, ou seja, vamos nos livrar de toda a dívida americana e causar um colapso na economia. Mas como que funcionaria tudo isso? É o que eu quero explicar no capítulo de hoje. Então, de onde veio essa história, em primeiro lugar? Primeiro, tudo isso envolve a Ucrânia. Então, nesse exato momento, você tem todo um impasse de um possível acordo que parece, né, que quer ser feito ali entre o Trump e a Ucrânia, só que ela não leva em consideração você tentar trazer os aliados, né, entre aspas, os aliados da Europa, que não estão tão aliados assim, né, já não são há muito tempo, nem a Europa é unida em nenhum sentido, mas o objetivo aqui é falar, olha, se você tentar dar um bypass na Europa e fazer qualquer tipo de acordo direto com a Ucrânia, nós vamos acionar o nuclear option, né, a opção nuclear, ou seja, nós vamos nos livrar de todas as dívidas, todos os bonds americanos e fazer com que isso dê um crash. Afinal de contas, é a dívida americana e eles querem manter os seus compradores para manter o famoso império de pé. Só que tem só um problema nisso, não é assim que funciona quando você entende de mecânica monetária. Então vamos entrar aqui exatamente nesse assunto para entender por que isso pode acabar sendo um tiro no pé da própria Europa. Mas, antes de mais nada, se você gosta desse tipo de conteúdo sobre mecânica monetária, como que funciona a liquidez do mundo e como ela se espalha aí por todos os mercados, você pode seguir o nosso Substack, onde você tem vídeos gratuitos como esse, de segundas às sextas-feiras, e membros podem acompanhar aos fins de semana os nossos capítulos da Universidade Omnimacro para você entrar profundamente e entender o que de fato faz mercados subirem, caírem, né, e com a criação de todo o dinheiro que circula no mundo. E para aqueles que querem acompanhar, né, para pelo menos ter uma referência, a gente também publica o nosso próprio portfólio Omnimacro, onde você vai poder acompanhar ali os resultados, né? Eu preciso atualizar novamente aqui para essa semana e também qualquer modificação na nossa alocação, os membros também vão ficar sabendo. Você pode ver os resultados de forma gratuita e membros podem acompanhar aqui ao vivo também. Então, todos os links aqui na descrição abaixo. Então vamos entrar agora na grande questão, né, dessa notícia aqui falando, olha, o Trump aqui, ele vai sofrer, né, a opção nuclear caso exista algum acordo sem levar em consideração os aliados, né? Então, tudo isso é chamado como se fosse, quando a gente fala de nuclear option, seria a última opção, onde você rompe, né, onde você queima as pontes. Então, assim, você já não está com uma grande parceria, né, entre os famosos aliados, você está tendo várias coisas assim ríspidas, né, entre Estados Unidos e a União Europeia, e nessa grande onda de desglobalização, descooperação, você vê os próprios blocos se formando e tentando ali fazer as coisas acontecerem. Então, esse é um dos outros pontos de atrito, que é justamente o tema que eu sempre falo aqui nesse podcast, o famoso statecraft, só que aqui é interessante, porque ao invés de você usar uma ameaça bélica, você está usando uma ameaça monetária, tentando usar o dólar contra os próprios Estados Unidos. Só que é aí que entra o grande problema, quando você volta aos fundamentos de como esse sistema funciona, porque aqui, quando a gente fala da dívida americana, todo mundo coloca os bonds americanos como se eles fossem parecidos com bonds franceses, com bonds italianos, bonds alemães, bonds japoneses, né? E não é bem assim. Eles são usados como colateral ao redor do mundo, e isso poderia se voltar, aliás, é uma probabilidade muito grande caso você faça isso, e também existe um não compreendimento, principalmente pela classe política, o que é totalmente normal e até esperado, de entender como é que funciona, né? Até porque quando você fala se livrar de dívidas, né? A gente até gosta de criar esse tipo de imagem, falando assim, tá vendo? Eu vou jogar tudo isso de volta para os americanos. Quando você vende tudo isso no mercado, você faz o preço despencar e os Estados Unidos vão ficar ali desesperados, porque isso vai fazer os juros explodirem, já que o preço dos bonds vão cair. Então é o que a gente chamaria de dumping treasuries. Só que é importante a gente entender que em todo o mercado, para você poder se livrar de alguma coisa, você tem que ter uma contraparte que está feliz em comprar
naquele preço determinado, certo? Mercado não é nenhuma questão de existem mais vendedores do que compradores, existem vendedores mais desesperados e ao fazer isso, você faz isso por um preço menor, quando você quer forçar uma determinada venda que acontece. É por isso que os preços se movem, né? Existe toda aquela, talvez falta um pouco de noção de mecânica de mercado, porque a quantidade de vendedores e compradores é sempre a mesma. A única coisa que vai mudar é o preço que está sendo disposto se uma das partes tem uma emergência maior em vender aquilo. Só que é importante saber que os bancos europeus acabariam sofrendo primeiro. Por quê? Porque eles detêm uma quantidade gigantesca, são mais de 2 trilhões de dólares em bonds americanos. Só que a grande questão é que essa é exatamente a ferramenta que os bancos europeus precisam para poder participarem do mercado mundial e se financiarem, que é Ripple, ou seja, eu estou vendendo colateral, será que eu preciso de mais colateral ou menos colateral, principalmente quando nós estamos diante de um sistema eurodólar que está demonstrando uma liquidez menor? Será que isso vai ajudar? Porque, de um lado, nós temos dentro do sistema americano, né, que é dominado ali, pelo menos o Fed, ele serve de uma válvula, né? Você tem determinadas armas, você pode ter gastos fiscais. Agora, na Europa, você está dentro do sistema eurodólar, você depende quase que exclusivamente do mercado de Ripple interbancário para poder ter a sua própria fonte de financiamento e manter os seus bancos de pé. Afinal de contas, os bancos da Europa, principalmente na França, são dos maiores distribuidores de dólares ao redor do mundo e eles participam ativamente no mercado de Ripple. Então eles tomariam um prejuízo muito grande vendendo em massa, sendo que o preço cai enquanto você vende, porque você está ali com uma vontade muito grande de ter uma absorção do outro lado, e isso só vai acontecer se os preços caírem. Então, o entendimento de colateral é muito pouco falado. Você não vai ver isso acontecer em nenhum tipo de notícia. Você simplesmente vai ter aquele pânico dizendo que agora o império vai cair, porque de repente a Europa resolveu fazer essa venda, né, etc. A mesma coisa se falou da China também, que detém uma grande quantidade, e fica sempre nessa narrativa, porque a grande pergunta é: se você tem essa capacidade de derrubar os Estados Unidos, por que você já não fez antes, certo? Se você tem essa arma na sua mão, por que o Trump não está literalmente de joelhos ali, ou os Estados Unidos, ou qualquer outro governo, por sinal, está de joelhos por essa ameaça constante? É justamente porque é o contrário, você não consegue se livrar disso, justamente pelo fato de como que o sistema funciona. Então essa é a grande divisão que a gente acaba esquecendo, que fica mais bem detalhada nessa imagem aqui, né? Então, assim, quem está no sistema eurodólar está justamente batalhando por esses dólares porque não tem o mesmo privilégio do sistema interbancário americano. E isso aqui, obviamente, não sou eu gostando disso ou achando que isso é uma coisa boa. Não, mas isso aí é simplesmente um péssimo cálculo geopolítico se essa for de forma a arma a ser usada, porque ela tem uma chance muito maior de criar problemas para você mesmo. Então, só de você ver as várias implicações, digamos que mesmo assim você faça um movimento forte de vendas de treasuries. Agora é uma ordem, né? Eu vou impor isso aos bancos, como se fosse o modelo chinês. A partir de agora vocês têm que fazer isso. Então, primeiro, os bancos europeus imediatamente vão ter problemas de obter os dólares pelas dívidas já contraídas no passado. Lembrando, toda dívida tem o seu principal mais juros. Ao mesmo tempo, o euro começa a subir em relação ao dólar temporariamente, mas ele sobe e o DXY despenca, certo? E isso faz com que porque o euro tem ali o maior da cesta, né, do DXY na base de cálculo. O euro tem quase ali, se não me engano, quase metade, né, de todo o índice é feito ali pelo euro. Então, isso influenciaria no curto prazo. Só que ninguém na Europa, principalmente na situação que nós estamos agora, vai querer ter um euro forte. Pelo contrário, você adoraria ter um euro mais líquido, mais tranquilo, né, mais fraco. Isso atrapalha completamente todas as exportações europeias, e pegando as pessoas de surpresa. Só que aí existe também aquela questão dos alívios que são
que são proporcionados pelo Fed ou pelo Tesouro para países que têm problemas de liquidez. Então, existe, por exemplo, o Foreign Repo Facility, né, onde bancos estrangeiros podem fazer repo diretamente com o Fed para obtenção ali temporária de dólares, ou mesmo Fed Swaps, onde você pega a moeda estrangeira e faz uma troca de câmbio temporária também num contrato em juros com o próprio Fed. São mecanismos, né, de alívio ali, só que eles também são as armas que podem ser usadas de volta em relação aos Estados Unidos, quando você fala: "Espera aí, eu tô lembrado de vocês, eu acho que vocês foram aqueles que quiseram ali forçar alguma coisa, né, que não estava, que era uma ideia contradizendo o que nós queríamos fazer, né, America First, então a gente talvez não proporcione mais aquela linha de Fed Swap que nós tínhamos antes, né, ou não, eu vou fechar o acesso do Foreign Reserve Repo do Fed, caso bancos europeus ou desculpa, o Banco Central, né, o ECB, o Banco Central Europeu, BCE, vai ter algum tipo de contato com o Fed. Então isso começa a virar uma coisa muito mais política e nesse aspecto não é muito interessante você estar na posição europeia quando o seu próprio euro nada mais vira do que um derivativo de dólares. Então, a ideia de que você simplesmente tem dois países ali separados, na verdade um continente, mas nesse caso aqui se consideraria como um bloco, e os Estados Unidos, e cada um tem a sua moeda e um faz a briga de moedas, é um pouco ingênuo você fazer essa análise, porque isso é desconsiderar totalmente a liquidez e justamente a profundidade dessa rede de sistemas. Então você acaba criando ali muito mais problemas para a própria Europa. Agora, vai ser interessante ver se eles de fato vão seguir com esse plano, mas quem entende de mecânica monetária, né, diante de notícias como essa, só pode dar bastante risada.